Hello pessoal, mais um vídeo com dicas rápidas em inglês. Pessoal, repeat de 5 a 10 vezes, 5 and 10, ok? More. E pratique sempre, todo dia. Vamos lá. Hoje vamos falar do verbo to have. To have é o verbo ter. Vamos usar a primeira pessoa, né? Primeira pessoa, que é o verbo to be, ó, eu, I. Verbo to be, I. Primeira pessoa do singular aqui, ó, eu, I. E o verbo to have, né, no caso have, que é ter. Vamos lá? Eu tenho, escrita I have, pronúncia I have. Eu criei essas pronúncias porque eu preciso gravar a pronúncia escrita. Essa é a minha forma de aprender, de treinar e praticar todo dia. Porque o norte-americano fala assim, não me interessa o resto. Interessa o que eu tenho que aprender e a forma que o americano fala, ok? Alright? Vamos lá. I have. Eu tive. I had. Eu terei. I will have. Eu teria. I would have. Escrita. Pronúncia I will have. Eu poderia ter. I could have. Pronúncia I could have. Eu devo ter. Escrita I must have. Pronúncia I must have. Eu tive que ter. I had to have. Pronúncia I had to have. Eu deveria ter. Escrita I should have. Pronúncia I should have. Eu posso ter. Escrita I can have. Pronúncia I can have. Ok? Vamos lá, let's go. I have, I had, I will have, I will have, I could have, I must have, I have to have, I must have, I can have. Alright? Veja que o verbo, a gente não conjuga o verbo na primeira pessoa aqui. Veja que nós usamos os verbos auxiliares para indicar o tempo do verbo e como ele está sendo aplicado na frase. Aprenda os verbos auxiliares, são esses: o will, eu terei, entendeu? Veja que o verbo continua o mesmo. Eu não conjuguei o verbo, continua have. Aqui faltou o E. Já vou colocar o E aqui para não dar confusão. Faltou o E, ok? Então fica have. Ok. O verbo continua, ele não foi conjugado. Ele está na primeira pessoa, então não foi conjugado. O que indica a transformação dele na frase, o tempo dele, é os verbos auxiliares que vêm antes do verbo principal. Alright? Ó, will é um auxiliar. Would é um verbo auxiliar. Could é um verbo auxiliar. E should são os verbos auxiliares. Ok? Will, would, could, should são verbos auxiliares. O verbo will, ele vai dizer que eu terei. I will, eu terei. É futuro. Aqui, ó, should é aquele pretérito perfeito do português nosso. Teria, eu teria. Ok? O could, eu poderia. Lembra? Poderia, gostaria, compraria, iria. Ele está dizendo o tempo do verbo, esse auxiliar. A mesma coisa que should, eu deveria, a mesma coisa. Should, I have. Isso são os verbos auxiliares. Will, would, could e should. Ok? Pode ver que, como eu estou usando a primeira pessoa aqui do singular, eu não estou conjugando o verbo. Eu continuo have. Alright? O que está me falando o tempo dele na frase são os auxiliares. E o auxiliar não tem. Tu não consegue fazer a tradução dele. Ele não tem a tradução. Entendeu? I é a tradução, have é a tradução, mas os auxiliares não tem como traduzir, ele não tem o significado dele no dicionário, entende? Ele só existe para identificar o tempo do verbo, ok?
Pessoal, treine, repeat, todo dia, ok? Não tenha medo de falar errado, as pessoas riem de ti, que nem acontece muito comigo aqui. Então, e as pessoas que estão no teu lado também não vão te ajudar, entende? Não dá bola para os outros, para as outras pessoas. Treinem, corram atrás, ok? Não dá bola para os outros, porque os outros não conseguem e acham que tu também não vai conseguir, right? É isso aí. Dá um joinha, compartilhe, passa para mais pessoas. Muito obrigado. Me ajude a preparar mais aulas, compartilhando e dando um joinha e me seguindo. Ok, very good. Thank you very much.